Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 29 de janeiro de 2018. A quem interessa nossa ignorância? Luiz Rufato escreveu para o jornal El País em 0612 que daqui a cerca de 9 meses, o equivalente ao tempo de uma gestação humana, teremos que nos dirigir às urnas para eleger o presidente que irá governar pelos próximos 4 anos. Em quase todas as rodas de conversa, o cenário se repete: um total desencanto com relação aos nomes já propostos e uma preocupante desesperança quanto ao futuro, principalmente entre os jovens. Pesquisa Datafolha, divulgada no dia 2, afere isso. Perguntados sobre em que vão votar, 19% dos entrevistados responderam ninguém e 46% disseram não saber. Esse cenário de ceticismo se explica em duas frentes. A primeira, a falta de novidades entre os nomes apresentados. A única renovação é um candidato que prega o retorno aos tempos da ditadura militar. Todos os outros, sem exceção, são políticos manjados, que já tiveram a oportunidade de mostrar a que vieram. A segunda questão é que, devido à sensação de que não conseguimos nunca, como coletividade, avançar na resolução dos nossos problemas básicos, caímos naquele estado de autocomiseração. Se aqui, em se plantando tudo dá, quem colhe os frutos são sempre os mesmos. Ora, se a conclusão acima reflete uma verdade, essa verdade é relativa, não absoluta. Embora o Brasil apresente uma das maiores diferenças entre ricos e pobres do planeta segundo o IBGE, a média de renda mensal real de 1% da população, R$ 27.085, equivale a 33,6 vezes ao recebido pela metade da população, que ganha menos R$ 747. A única solução para todos os problemas encontra-se no fortalecimento da nossa débil democracia. Ou seja, somos nós os responsáveis tanto pelos caminhos percorridos até aqui, como pelos que serão trilhados no futuro. Para mim, o cerne do problema encontra-se no péssimo sistema de educação pública que adotamos. É sabido que 1 em cada 4 brasileiros não sabe ler e escrever ou não compreende texto simples. Além disso, o Brasil ocupa o 65º lugar entre os 70 países avaliados pelo PISA, programa internacional que analisa o desempenho de alunos de 15 anos dos sistemas público e privado de ensino. A falta de escolaridade é um impedimento não só para o crescimento individual, mas também para o desenvolvimento coletivo. A pessoa que não tem acesso a um ensino de qualidade não consegue usufruir do mundo em sua plenitude. A noção de subjetividade, ou seja, aquela que permite que compreendamos a realidade a partir da complexidade da nossa própria existência, deriva do contato com formas mais elaboradas de conhecimento, que adquirimos por meio da educação formal. Sem educação, com as exceções de praxe, dificilmente galgamos o estatuto de cidadãos, tornamo-nos meramente estatísticas, seja na hora de apertar botões na urna eletrônica, seja na hora de ocupar o lugar na urna funerária. A ignorância, advinda da falta de escolaridade, explica a mediocridade na qual nossa sociedade encontra-se atolada. O obscurantismo, que aceita respostas simples para perguntas complexas, seja no campo religioso, seja no campo artístico, seja no campo político, e na tentativa de construirmos um Brasil multicultural e pluriétnico. Ao contrário, empurra-nos para o pensamento hegemônico, fundamentalista e simplório. O resultado, a história nos mostra, é sempre catastrófico.
A manutenção do péssimo modelo de educação pública interessa, e muito, aos desonestos e corruptos, que formam a grande maioria dos nossos dirigentes. É a forma mais fácil de a elite, seja ela política, econômica ou intelectual, garantir seus privilégios, que não são poucos. Ainda restam 9 meses para exigirmos dos candidatos compromissos com mudanças substantivas, pelo menos do nosso sistema escolar. No entanto, para isso, desde já, somos nós que temos de arregaçar as mangas. Antes de se tornar espírita, o pedagogo e político Leon Denis Rivail, que mais tarde assumiria o pseudônimo de Allan Kardec, escreve no livro Plano Proposto para a Melhoria da Instrução Pública, encontramos o seguinte texto sobre educação moral: a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude, abafar-os do vício, de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Não se pode esperar obter um bom sistema de educação, e por conseguinte, uma boa educação moral, se não se tiver uma massa de educadores que compreendam verdadeiramente o objetivo de sua missão e que tenham as qualidades necessárias para cumpri-la. Em resumo, a educação é o resultado do conjunto de hábitos adquiridos. Esses hábitos são eles próprios o resultado de todas as impressões que os provocaram, e a direção dessas impressões depende unicamente dos pais e dos educadores. Mais tarde, como Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, encontramos entre diversas perguntas e respostas acerca da educação, o seguinte: questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho, após o nascimento? Resposta: exerce, e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação, e isso é para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Questão 685. A comentário de Allan Kardec: há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Questão 917. Comentário de Kardec: a cura do egoísmo poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Consolador, esclarece as perguntas feitas 108, onde é a base mais elevada para os métodos de educação. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas,
tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral, que formam o caráter, tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material, e, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então, só o processo violento das provas rudes, no mundo, pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. 110 Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas, na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza, entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. 112 Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil, mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de janeiro, por Feijão.